Ele se aproxima assim do rosto do Proto e diz que até no fim ele foi um peso morto, que nunca serviu pra nada. Que ele deveria se vergonhar de fazer a Minassi, né, sofrer e que ele odeia lixos como ele. Ho, ho, ho! Fala, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um mangá aqui pra gente tá vendo. Ele se chama I Am the Only One If a Failure of a Skill in Another World Summoning Rebellion. Opa, desculpa aí pelo meu inglês. Mas é isso aí, tá na descrição e apareceu aqui na tela também. O nome em japonês para facilitar, beleza? Então, vamos embora. Uma luta está ocorrendo. Eles parecem estar em um tipo de caverna. De um lado, tem monstros que parecem goblins, e de outro, humanos vestidos em armadura. Um desses humanos se mostra, e chama o monstro para a luta. E em um instante ele mata vários. Todos ali se impressionam e elogiam muito ele, falam que ele é incrível e tal. O outro então aparece do lado dele, carregando uma pedra gigante, no qual joga na horda de monstros, esmagando vários. Esse da pedra é Onizuka, e todos também o elogiam, falando que é o esperado do deus ogro. Ao mesmo tempo, uma garota chama a atenção de todos. E ela parece ser tipo uma healer, ela tá curando todo mundo ao redor ali. Nisso o garoto tem dificuldade com o Goblin parece. Com um olhar de medo e pavor, ele finalmente consegue acabar com um daqueles monstros. Ele olha para seus companheiros que acabaram com dezenas daquele que ele teve dificuldade em acabar só com um. Os dois que estavam acabando com os monstros se posicionam de forma confiante na frente. O segundo rapaz é o Miyamoto. E ele e o Onizuka estão conversando. O deus ogro fala para eles deixarem esses monstros fracos para trás e ir logo para o chefe. O Miyamoto concorda que eles são fracos, mas que eles têm uma ordem para seguir, né? Nisso, o Onizuka grita com todos ali, mandando eles se apressarem que eles são muito lentos. E já vi que o carinha não é legal. Todos ali estão com cara de cansaço. E então a Hylia intercede por eles, pedindo para os outros dois se eles não poderiam descansar um pouco, visto que poderia ajudar em batalhas futuras e tal, papapá. Tentou convencer ali, né, daquele migué. Todos ficaram muito felizes. Finalmente um descanso, olha a cara de alívio deles. A gente vê então aquele rapaz que teve dificuldade com o Goblin. Ele tá em um canto bebendo alguma coisa ali, a bebidinha dele. Ele pensa em quanto tempo estão ali desde que foram invocados. Aí já vem aquele famoso flashback, né? Aí no flashback eles estão na escola, o Miyamoto lá aparece ao fundo, pelo jeito ele também sempre foi popular, né? Tá com duas gatinhas ali do lado, olha, tô safado. O rapaz então começa a descrever a situação. Ele disse que até poucos dias atrás ele era um aluno normal do ensino médio e tal, e quando estava prestes a voltar para casa para ir jogar um pouco, perdeu a play, ó. Aí letras estranhas começaram a aparecer no chão e uma luz forte apareceu. E aí de um instante pro outro eles estavam em outro lugar, onde eles não sabiam. Aí esse carinha que tava com a coroa na cabeça, que deve ser o rei, deseja boas-vindas a ele, dizendo que o ritual foi um sucesso e que os heróis finalmente estão aqui e tal, tal, tal. Aí todo mundo tá muito assustado ali, todo mundo meio grossão também, viu? Aí começa a gritar pro cara, falando, chama dele de velho, manda dele libertar eles, achando que aquilo é um sequestro. Um dos guardas até se irrita, que parece ser um general, assim, alguma coisa assim, do rei. Mas aí o rei pede pra ele se acalmar, que aí ele vai explicar. Aí o Miyamoto era o presidente do conselho estudantil. Aí ele toma a dianteira da situação, já pede pra todo mundo se acalmar. Ah, deixa que eu vou conversar com o rei aqui, vamos ver o que tá acontecendo. O carinha que tá vendo o flashback até já elogia ele, falando que ele sempre foi assim, ó, carão legal, ó, muita gente boa. Eles descobrem então a situação que estão. Eles foram invocados de outro mundo para ajudar naquele reino, não é bem clichê mesmo. Só falta um rei demônio. E todos que são invocados assim, eles recebem habilidades, podendo evoluir de nível, como em RPG e tal. Aí o nome do nosso carinha, que finalmente é apresentado, é Nakatani. Ele é o nosso prota. E a sua habilidade que ele recebeu foi absorção. Assim, ele no primeiro momento não ficou muito contente não, porque enquanto o Miyamoto lá recebeu uma habilidade chamada Força Heróica, que aí um golpe só ele já destrói a coluna ali do bagulho. E poderia ter várias outras, né? Tipo, dá pra vir habilidade de magia, artes marciais, técnica de regeneração, fortalecimento e tal. E aí cada um da turminha dele lá recebeu um. E a habilidade dele parecia ser bastante fraca, porque a habilidade dele era simplesmente puxar as coisas um pouquinho pra perto dele. Aí todos ali não foram nem um pouco gentil com ele. Ao ver as habilidades dele, todo mundo fica com aquela cara ali, ó. Aí eu falei, ei, caramba.
Até falaram que ele seria o primeiro IGF. Aí saindo do flashback, ele diz que mesmo com essa habilidade fraca, ele ainda vai tentar ajudar e vai dar o máximo de si, né? O menino tem um. Nisso, seus pensamentos são interrompidos por aquele guarda do rei, que ele tá junto com eles ali. Gritando o nome do deus ogro, né? O Onizuka. Ele tinha acabado com o Globo e aquilo era ruim, porque os monstros são meio interligados nesse mundo. E quando você mexe com um, todos os outros ficam sabendo, né? Já o Onizuka é outro cara bem legal também. Aí ele manda ele ignorar isso e calar a boca, senão ele ia ver o que é melhor pra ele e tal. Que ele ia acabar com ele ali mesmo. Isso cortam a voz dele. Houve um grito dizendo para todos que se levantarem que uma leva de monstros está vindo. Todos se preparam, e os dois que parecem ser os mais fortes começam novamente a bater diversos monstros ao mesmo tempo. O nosso MC fica só olhando aquilo e pensando como ele não é igual a ninguém ali, mas que vai dar o máximo ainda assim de si, né? E de repente um Goblin surge em suas costas. O Goblin pula em cima dele deferindo um golpe, mas felizmente o Nakatani consegue se defender. O problema foi que no processo sua faca se quebrou. Até o Goblin fica zoando ele, dá aquela putadinha, uma risadinha pra ele. E com um olhar assassino e sorriso no rosto, ele avança pra cima do nosso prota de novo. E ele fica ali, se cagando de medo. Mas no último momento ele é salvo por um carinha que nem é mostrado a cara, nem fala o nome, nem nada. Aí nisso, o bicho ficou se cagando de medo, né? Não teve o que fazer, ele ficou desesperado. E pra piorar a situação, uma sombra horrível chama a atenção dele. Um outro Goblin, todo preto assim, meio estranhão. Ele tá indo atacar a Healer, aquela que deu uma ajudadinha nele no começo, né? Ele grita o nome dela e tenta correr pra tentar salvá-la. Ao mesmo tempo que ele tenta correr pra tentar salvá-la, ele fala: Pô, meu Deus do céu, por que eu tô fazendo isso? E aí, usando o seu poder, ele consegue fazer com que o Goblin desvie a trajetória enquanto ele pulava, né? Pra atacar a Minassi, que é o nome da Healer. Mas com isso aí, ele chamou a atenção do Goblin. E ele vai pro Proto e vai atacar ele. Nesse mesmo tempo é quando ele se arrepende mesmo. Ele fala: Vixe, não deveria ter feito isso. Pessoas como eu, fraquinho assim, não dá. E aí agora ele tá lascado, né? E dessa vez realmente não teve jeito, não teve bichinho sem nome que salvasse ele. O Goblin veio, pegou a faquinha e tim, pegou nele. Aí ele desmaiou. Desmaiou, a gente vê tudo preto, ele fica pensando, meu Deus, é aqui que eu vou. Agora eu vou ver se no céu tem pão. Mas aos poucos ele consegue recobrar a consciência. E aí ele abre o olho assim, mas ele não consegue se mexer. A Minassi, né, tá, a healer, tá tentando fazer de tudo pra curar ele. Ela tá até chorando, mas ela não consegue. Aí todo mundo ali fala que ele foi amaldiçoado. Tem um até que fala que ele deveria ter sido amaldiçoado desde o começo. É um nazarento mesmo. Viu? E aí, escutando isso, o guarda do rei fala que eles deveriam abandonar ele ali. Porque é uma maldição, pode ser que ele que passe pros outros, e aí vai lascar todo mundo. E o Miyamoto, como um grande amigo e líder, ele diz que é verdade. Se ele não pode ser curado, é melhor abandonar ele ali. Todo mundo concorda. E comentários de como ele era inútil acaba aparecendo ali. A Hylia grita em desespero falando que isso não é certo, que ele é um dos nossos amigos, que não dá pra abandonar ele ali, né? Aí o Onizuka, né, o Deus Ogro, já vem ironizando, falando que ele não tem amigo fracote, não. Ele não se envolve com essas pessoas, não. E isso, o consciente, mas sem poder fazer nada, o nosso protagonista escuta tudo isso, né? Indignado. Ele fala, cara, vai me deixar aqui morrer assim. A Hira tenta diversas vezes curar ele, dizendo que fez tudo que podia, mas que não consegue fazer nada. E aí o Miyamoto aparece. Aí já vem aquela pose de herói, pega ela nos braços, parabeniza ela, dizendo que ela trabalhou duro, mas que não tem mais o que fazer e ela deve deixar ele ali. E aí tira ele de perto do Prota. Aí fica só ele e o nosso Prota, né? E aí ele mostra a cara dele de verdade. Ele se aproxima assim do rosto do Prota e diz que até no fim ele foi um peso morto, que nunca serviu pra nada. Que ele deveria se envergonhar de fazer a Minassi, né? Sofrer e que ele odeia lixos como ele. Ixi, aí o desespero bateu no Prota. Escutando essas palavras e vendo todos se afastarem, né, indo embora, ele começa a tentar fazer algo, mas o corpo dele não se mexe. O frio começa a aparecer e ele fica incrédulo como todos realmente vão deixar ele assim, simplesmente ali pra no Prota. Escutando essas palavras e vendo todos se afastarem, né, indo embora, ele começa a tentar fazer algo, mas o corpo dele não se mexe. O frio começa a aparecer e ele fica incrédulo como todos realmente vão deixar ele assim, simplesmente ali pra
a própria sorte. Mas algo acontece. O Onizuka começa a se aproximar do Nakatami. Olha, será? Mas sei não, viu? Esse bicho aí já pareceu ruim desde o começo. E eu tava certo. O pequeno alívio que ele sentiu já desaparece na hora. Porque o Deus Ogro disse que o Nakatami é um herói. E como tal, ele deve dar muita experiência. Então por que ele não mesmo acabar com ele? Eita, filho da mãe dele. Vai dar de F pro menino mesmo. Caraca. E aí o Prota se apavora, né? Tenta falar pra ele não se aproximar, pra que ele fique longe dele, mas tudo em vão. O corpo dele não se mexe, ele não consegue falar. Ele então é levantado por Nizuka, né? Ele pega assim pelo colarinho e sobe. Se prepara para desferir o golpe. Mas ao mesmo tempo uma voz fala com o Nakatani. Ó, e lá vem os demônios interiores. Ela diz pra ele usar o poder dele. Ele, sem ter o que perder, ele utiliza o poder, né? E aí algo acontece com o Nizuka. Ele do nada solta o Nakatani e se ajoelha no chão com a mão no seu rosto, gritando, perguntando o que ele fez com ele. E agora nosso Prota está de pé, já conseguindo se mexer. E antes que ele tenha consciência do que aconteceu, o Onizuka tenta socar ele para dar um fim naquilo tudo, já gritando, ah, eu vou acabar com você. E é tudo em vão, o nosso protagonista conseguiu segurar o soco dele. E aquilo deixa todo mundo impressionado, e se pergunta como é que ele pôde fazer isso, como é que ele conseguiu fazer isso. Como é que o fraco do Nakatami conseguia segurar um soco do Esogro, né? A voz então fala pra ele que esse é o poder dele. Ele pode absorver o poder das outras criaturas e pessoas. E agora ele absorveu o poder do Esogro. Eita caramba, que esse poder é apelão, viu? Se fosse eu ali, já chegava perto da Hila, já chegava perto do Miyamoto, absorvendo tudo. Mas enquanto isso, o Onizuka, indignado e incrédulo, parte pra cima dele. Mas aí, com o poder absorvido, rapaz, não deu nada. O protagonista consegue desviar de todos os golpes que ele dá e apenas com um único soco joga o Onizuka pra longe, enterrado na parede. Vendo isso, o guarda do rei fica super animado e começa a bajular nosso protagonista, dizendo que é impressionante tais habilidades, agora nossa, como ele é poderoso, meu Deus do céu, é aquilo outro. Mas o que ele disse antes, quando o nosso prota tava no chão, não foi esquecido não, tava muito cedo pra ser esquecido. E aí ele lembra que ele foi o primeiro a mencionar e deixar ele morrer ali, que ele tava muito suado e papapá. E manda ele sair de perto dele, já com aquele olhar. E fica, meu filho, sai daqui senão você tá lascado. Nisso ele vira as costas e começa a caminhar para frente, pro fundo da caverna. Um lugar onde é dito ter criaturas muito fortes e que não é para ir para lá. O Miyamoto, achando que tem alguma autoridade, grita ordenando que ele fique. Dizendo que ele não pode desobedecer ele, sei lá o que, papapá. Aí já mostrando a face de novo, né? Saiu da linha dele, ele já... Oi. E aí ele fala com os outros. Depois que tudo que o Nakatani passou ali, e até do que ele falou, né? Que ele não quis falar pra galera. Que agora ele é um inimigo. E que na próxima vez que ele vê ele, ele com certeza vai dar um fim nele. Assim o tempo passa. O Prota anda pra caramba dentro da caverna e ele fica até aliviado e surpreso que nenhum monstro apareceu. Mas do nada a caverna se abre. E ele fica assustado. Diversos monstros estão ali. Tem monstro decapitado, tem monstro cortado no meio, tudo no chão acabado. Era uma horda de monstros que foi eliminada completamente. E aquela voz que falou para ele usar o poder aparece de novo. Ao fundo da caverna tem uma porta. E ela fala: se aproxime e abra a porta. E aí, gostou desse resumo? Se quiser mais, clica nesses dois vídeos aqui que estão aparecendo na tela e se inscreve aí no canal, hein? Pra ajudar. Valeu, fui!